Estamos de volta com o programa Conexões. Em busca da realização é o assunto que estamos refletindo com o professor Edmilson Ferreira. Então, Edmilson, a realização é uma experiência pessoal ou pode ser também concebida como uma dimensão universal do ser humano? Padre Márcio, ambos, né? Acredito que sejam os dois aspectos se aplicam aqui nessa construção, né, da realização do ser humano. Na verdade, né, a gente conversava um pouco antes, essa perspectiva da universalidade, quer dizer, não existe a universalidade sem a particularidade e vice-versa. Então, ambas essas realidades aí podem, né, constituir a nossa perspectiva da realização. Desculpe interromper, quando as pessoas dizem assim, a felicidade não existe, existem momentos felizes. Bom, por um lado ela tem razão, mas eu só posso falar em momentos felizes porque eu tenho uma ideia universal do que seja momento feliz, do que seja felicidade. Certamente. E agora o nosso grande desafio, na verdade, é fazer essa experiência na concretude da nossa história, da nossa vida, né, dos nossos problemas. Aí me recordo, né, aqui mais uma vez, né, de Aristóteles, quando ele trata desse tema, e eu acho que encaixa um pouco nessa reflexão que nós estamos trazendo aqui agora, dessa experiência, né, que ele vai chamar de eudaimonia, que é a nossa tradução de felicidade, que significa essa autorrealização plena do indivíduo, que ela só, na perspectiva dele, ela só acontece quando nós integramos a realidade subjetiva, a realidade individual, com a realidade universal, que no contexto dele vai chamar de polis, né? Ou seja, o mundo da coletividade. Então, o indivíduo, de fato, ele só se realiza nessa perspectiva quando ele é capaz de tornar essa universalidade, né, algo concreto na sua história e na história da sua coletividade. Ou seja, a felicidade, nessa perspectiva, não é algo apenas subjetivo, né? Ela tem mais a dizer. Né? Ou seja, ela é impossível ser feliz sozinho. Como aprender sozinho, como viver sozinho, enfim. A nossa vida é uma cadeia de interdependência. Né? E nós precisamos da coletividade, né? Para nos realizar e, ao mesmo tempo, devemos contribuir. Eu não sei se na nossa conjuntura atual a gente está conseguindo viver isso, né? Porque me parece que há um predomínio dessa valorização da felicidade como realização pessoal. Individual. Como individual, né? Basta a gente olhar os problemas de corrupção o tempo todo, né? Que a gente está De fato, o modelo que prevalece hoje é o modelo de uma subjetividade individualista. Justamente. Né? Bom, eu tenho aqui a participação de várias pessoas, vamos lá. O Valdeci Cordeiro diz o seguinte: um colega de teologia escreveu um trabalho com um tema muito sugestivo. A busca da felicidade me fazia infeliz. O que quer dizer isso, Edmilson? Ele estabelece aí um paradoxo interessante, né? Quer dizer, eu acho que retrata um pouco esse contexto atual de que a gente desenfreadamente busca, né, satisfação de inúmeros desejos, de inúmeras necessidades, mas essa dinâmica do ser humano, né, ao chegar a um ponto, né, concretizar algo, já se abre uma outra perspectiva, uma outra necessidade, ou seja, somos seres necessariamente desejantes o tempo todo. Então, isso talvez nos torne, eu acho que ele usou essa palavra no sentido, né, infeliz, porque é como se nós não conseguíssemos sair desse ciclo de necessitar, satisfazer e voltar a necessitar novamente, pode de buscar se tornar um ciclo vicioso ou até uma obsessão. Sim, né? Com certeza. Bom, Valdeci Cordeiro, Padre Valdeci, obrigado pela participação. A Raquel do Carmo também participa conosco e diz assim: ao deslocarmos nossa felicidade para as coisas materiais em uma busca incessante, vamos cada vez mais nos afastando dessa realidade de comunhão com Deus, perdendo não só a nossa identidade de filhos, como também a paz e a alegria de viver. Bom, você tinha falado sobre os bens materiais, né? Falou também sobre o consumismo. Claro que não vivemos sem bens materiais e somos também consumidores, né? O que você teria a acrescentar ou comentar na fala da Raquel? Não, é interessante porque enquanto você lia aí, ela trata dessa questão da comunhão com Deus, né? Mas eu gostaria de fazer uma provocação a partir de um pensamento antigo, né, do helenismo, uma escola que não foi muito valorizada ao longo do tempo, imagino até por certos preconceitos filosóficos e até religiosos, né,
que é um pensamento de Epicuro, né? Quando ele trabalhava essa ideia da questão do materialismo, né? Acho que dá para a gente encaixar aqui, ele não tratava com esses termos naquele contexto, mas ele dizia que, na verdade, a gente tem o ser humano tem uma dinâmica que eu chamo, né, a partir da teoria dele, que é a doutrina dos desejos, né? Então, ele diz assim, olha, o ser humano é um ser desejante, né? Então, nós temos os desejos que ele vai considerar que são naturais e necessários, né? Esses devem ser satisfeitos, porque se não forem, nós não sobrevivemos. São as necessidades básicas que nós temos, né? Alimentação, por exemplo. Alimentação, saciar a sede, outras coisas, né? E existem aqueles que são naturais, mas não são necessários. Aí ele encaixa nesse sentido tudo aquilo que ultrapassa o necessário, quer dizer, o exagero, né? Por exemplo, alimentar é uma necessidade, mas o exagero na alimentação não é necessariamente natural. E o desejo não tem esse limite. Né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de olhar essa distinção. E um último que ele fala, uma última ideia de desejo é que não são nem necessários, nem naturais e nem necessários. E aí ele vai colocar nesse rol, né, por exemplo, necessidade exacerbada de riqueza, de honra, de glória. Isso não são nem naturais e nem necessários. Mas nós vivemos praticamente na atualidade em função desses desejos, se a gente for fazer, né, fazer um recorte. Então, posso fechar isso aí? Então, nós começamos o programa citando Agostinho. Fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está irrequieto enquanto não repousar em vós. E a Raquel faz essa colocação. Ou seja, se eu me apego aos bens materiais, eu me distancio da comunhão com Deus. Fechando. Eu perco o essencial. É isso que os a via espiritual me diz, o essencial é a minha origem e o meu destino, ou seja, o próprio Deus. Dele viemos e para ele retornar a ele. Né? Ok, Raquel, fraterno abraço, obrigado pela participação. Bom, você acha, Valdeci que participou há pouco, Edmilson, que nós vivemos hoje a era do vazio? Olha, Padre Márcio, sem citar pensadores, sim, né? É interessante essa colocação, porque nós vivemos assim, ao mesmo tempo, eu diria que é um paradoxo também, né? Porque ao mesmo tempo que nós vivemos uma sobrecarga que, entre aspas, né, nos enche, né, nos entope de informação e coisas, né, diárias, ao mesmo tempo vivemos essa dinâmica do vazio, justamente porque nos preocupamos mais com a externalidade do que a interioridade, como nós colocamos no início, né? E volto a essa essa ideia de Santo Agostinho, que me parece que essa dinâmica da felicidade, ela está, na ideia dele, voltada para essa ideia do descanso, né, do repouso. Ele fala, olha, eu não descanso enquanto não repouso em vós. Ou seja, a felicidade é essa dinâmica que, na verdade, nos interioriza mais e nos pacifica, não nos tira o foco, né? Então, aquilo que nós vivemos na atualidade, essa agitação, essa realidade, na verdade, elas nos prejudicam mais do que nos realizam. Então, falando de desejo, etc., então, por que o desejo nunca se realiza? Temos um desejo, o realizamos, parece que ele aumenta. Justamente que paradoxo é esse? Justamente aquilo que nós colocávamos. Já alguns antigos colocavam essa ideia de que a alma, o desejo, né, é uma faculdade da alma. É uma das formas que a alma se manifesta. Então, é uma condição humana, é uma condição natural. O desejo existe e nós não devemos lutar contra ele, né? Nós apenas precisamos, como ensinavam, né, tanto Sócrates, Platão, como eles trouxeram muito essas ideias, de que a gente precisa equilibrar, né? Equilibrar. Né? Então, nós seremos sempre desejantes, queremos sempre mais. Posso dizer, agora, resumindo, que eu tenho tanta coisa aqui está acabando. Precisamos nos preocupar com o que nós vamos colocar como satisfação desses desejos. Resumindo, poderia dizer que a via espiritual me ajuda a encontrar, talvez, esse equilíbrio e o sentido de harmonizar desejo, mundo exterior, subjetividade, convívio pacífico com os outros. Com certeza, porque a espiritualidade nos dá a capacidade de discernir, né, melhor entre as coisas, né, entre o que é essencial e o que é supérfluo. Acho que essa doutrina que nós falamos antes dos 3 desejos, eles nos dão claramente o que é essencial e o que é supérfluo. Né? E depois Santo Inácio, na espiritualidade naciana, vai tratar disso também, no sentido de, olha, nós precisamos
ser capazes de clarear, né? Ok, eu tenho que responder aqui às pessoas. Fátima Silva participou conosco e diz assim: há uma regra da qual especialista nenhum discorda. Ter amigos ajuda sim a ser feliz. Amigos contam pontos em 3 critérios. Trazem ao mesmo tempo prazer, engajamento e o significado para as nossas vidas. Fátima, fraterno abraço. E mando também um abraço muito carinhoso para a Sandra Mara, que participou hoje conosco. E vamos agora, indo para o final do programa, ao nosso ping-pong. Eu lhe dou uma palavra, você me dá outra, no máximo uma frase, tá bom? Vamos lá. Buscas. Necessidade. Realização. Meta. Plenitude. Plenitude, equilíbrio. Confiança. Confiança, esteio, né, para o nosso processo de crescimento. Construção. Construção é o processo, né, de autoconhecimento e transcender. Espiritualidade. Espiritualidade, um modo de ser no mundo. Deus. Deus é o fundamento, né, da realidade nossa. Bom, e na série Pensamentos Conexos tem um aqui para você. É nossa alma uma criança que nem sempre sabe o que faz, quer tudo que não alcança, e quando alcança, não quer mais. Eu acho que ela acaba resumindo tudo aquilo que nós falamos, né? Essa perspectiva de nunca estarmos plenamente satisfeitos, né? E por isso, eu acho que isso é positivo nessa perspectiva, porque nos põe sempre em movimento de querermos crescer, né? Edmilson, foi um prazer tê-lo aqui essa noite. Volte sempre. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. A realização independe de época, lugar, sexo, classe social, religião ou até mesmo pessoa. Em qualquer tempo e espaço, o ser humano vive uma constante busca e se aquieta quando encontra a origem dessa procura, Deus. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um Conexões, pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Fraterno abraço.